Eles estão presentes na água, no ar, nos alimentos. Já foram encontrados em corações, em nosso sangue e nos pulmões. Respiramos o equivalente a um cartão de crédito por semana em microplástico. São pequenas partículas de plástico que estão em todos os lugares e podem prejudicar o meio ambiente e a nossa saúde. O risco está em toda parte. Às vezes visível nas embalagens e eletrodomésticos. Às vezes disfarçado, como nas roupas. Afinal, 60% delas são feitas de plástico. Mas a ameaça também é invisível. Pesquisadores da Holanda encontraram microplástico em 80% das amostras de sangue analisadas. No Reino Unido, partículas foram identificadas em pulmões de pessoas vivas. Há registros até no leite materno. Isso porque as maiores partículas têm, no máximo, 5 milímetros, ou o tamanho de um grão de arroz. As menores, 1 micron, ou 100 vezes menor que o diâmetro de um fio de cabelo. De onde vem esse resíduo? O Brasil é o quarto maior produtor de lixo plástico do mundo. Em média, são 14 milhões de toneladas por ano, segundo a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. Menos de 2% vão para a reciclagem. O restante é descartado na natureza. Com a ação do tempo, o plástico se fragmenta. E vale lembrar que ele leva 450 anos para se decompor. Um perigo enorme para uma sociedade que usa plástico em excesso. Com a gente, a médica Thaís Mauad, professora associada do Departamento de Patologia da USP, e o engenheiro ambiental Bruno Yamanaka, especialista de conteúdos e metodologias do Instituto Acatu. Bruno, doutora Thaís, obrigada por estarem aqui. Obrigada pelo convite. Nós abrimos aí justamente mostrando para chamar a atenção das pessoas onde estão esses microplásticos. E assusta quando a gente vê isso, não é? Até na corrente sanguínea, no leite materno, no ar, nos pulmões, no coração. Como é que nós chegamos a isso? A gente vive uma sociedade de consumo, onde o consumo desse plástico, principalmente o de uso único, é bastante estimulado, né? A gente muitas vezes não tem opção onde a gente vai de ter um produto, né, um alimento que não seja embalado em plástico. A produção de plástico aumentou muito nos 50 anos, vai continuar aumentando, as previsões são que continue aumentando bastante. Hoje se produz 840 milhões de toneladas de plástico são colocadas no mercado, em comparação a 2 milhões de toneladas que era colocado 20 anos atrás. Então a produção aumentou bastante, estimulando o consumo desse, principalmente, né, que eu acredito que é o maior problema que a gente consegue resolver, que é o problema do plástico de uso único. Agora, chama a atenção, vem aumentando, não é, a produção no momento que a gente tem muito mais pesquisa mostrando os males disso, não é? Sim, Bruno. Nós vemos que o plástico também ele trouxe muita comodidade para o consumidor, né? E o consumidor ele acaba gostando disso, então essa produção ela aumenta, a gente tem muitos mais itens de plástico, às vezes itens que a gente não eram feitos de plástico, agora nós temos alternativas assim. Como a professora comentou, o uso único também é algo do dia a dia, agora com o aumento, por exemplo, de delivery que a gente teve nos últimos anos e outras formas aí, compras pela internet, etc., são serviços que o consumidor está tendo cada vez mais acesso e que eles trazem aí mais embalagens e mais plástico e muitas vezes desnecessariamente, e essa demanda só tende a aumentar realmente, até porque o consumidor ele já está acostumado com isso e ele está cada vez mais consumindo, digamos assim, esses produtos e esses serviços também. E para que haja uma mudança de hábito, é muito importante chamar atenção para os perigos, não é, doutora Thaís? O que já sabemos em relação à nossa saúde? Em relação à nossa saúde, então você já comentou, né, que vários órgãos do nosso corpo já foi detectado a presença de microplástico, pulmão, coração, placenta, o sangue, né, mostrando que é uma substância que está circulando, né, que a gente não entende muito bem o que isso significa. Você tem uma partícula desconhecida que até 50 anos nunca o nosso corpo entra em contato e hoje você tem ela circulando. E muitos estudos já foram feitos em animais, mostrando diversos efeitos tóxicos, e hoje se estuda muito como essas partículas e tudo que tem dentro dela, né? Lembrar que o microplástico não é só o plástico, a gente tem todos os aditivos que tem dentro do plástico, que é um outro problema gigante, porque para o plástico ter as suas características diferentes, a cor,
resistência à chama, flexibilidade, são colocados muito aditivos, já foram identificados 5.000 aditivos, sendo que 1.500 deles já sabem que são tóxicos para a saúde, já tem estudos mostrando isso. Então, tem o plástico e tem o aditivo grudado nele, que a gente não pode esquecer pode ser cancerígeno, neurotóxico, disruptor endócrino, causa uma série de problemas. O plástico, o polímero, é uma substância inerte, estando dentro do nosso corpo. Quando você estuda, por exemplo, células humanas que são expostas a esse tipo de partícula, você vê que ele causa diversos danos, como produção de enzimas, substâncias inflamatórias, alterações da parede celular, danos ao DNA. Então, os potenciais disso ser patogênico e causador de doença é grave, é certo praticamente. Então, é só que nós já sabemos, não é? Já sabemos, a gente ainda não sabe quanto tempo vai demorar, qual a concentração que a gente precisa, quanto que tem no pulmão ou quanto que tem que estar circulando no nosso sangue para isso, às vezes, dizer assim, isso é causador de doença realmente. Né? Agora, Bruno, o Acatu, ele estuda o comportamento do consumidor, o consumo consciente há décadas, né? E, nesse sentido, o que você pode trazer para a gente de pesquisa nessa relação do consumidor com o plástico? Muitas vezes o consumidor ele tem se atentado um pouco mais com essas questões quando a gente fala de sustentabilidade, de consumo e tudo mais. O plástico, principalmente, ele é um dos mais citados quando a gente entra nesse tema, até porque as pessoas associam muito também a questão de resíduos, né? Quando falam, às vezes, de meio ambiente e sustentabilidade, um dos primeiros pontos que as pessoas mais costumam associar é a questão de resíduo, e dentre eles, principalmente, o resíduo plástico, né? Que é o que as pessoas mais têm contato. Muitas vezes a gente acaba entrando na questão, vendo o plástico como o vilão da nossa vida, mas, na verdade, algumas coisas a gente não tem alternativas, né? Então, ele tem, de fato, uma função a cumprir. Mas, por outro lado, é a questão, principalmente como a professora comentou, dos plásticos de uso único. É isso que a gente tem visto que o consumidor ele tem uma preocupação nas nossas últimas pesquisas. Quando a gente avaliou, por exemplo, a seriedade dos problemas globais, né? Falando com os brasileiros, cerca de 75% vê essa questão do resíduo de plástico de uso único como muito sério. No entanto, a gente ainda vê também uma discrepância quando a gente fala da teoria para a prática, né? Às vezes não tem muitas alternativas ou, às vezes, é a versão mais barata, então vê o problema, mas não está disposta a mudar de hábito. Muitas vezes são hábitos também que estão há anos ali, que vão ser mais difíceis de serem mudados, né? Nós começamos chamando a atenção de que respiramos, um estudo do Instituto Norte-Americano de Física, dizendo que nós respiramos um cartão de crédito por semana em microplástico, que é um número absurdo. Tem uma outra que é da Universidade Estadual de Nova York, que conduziu testes com a água engarrafada de 11 marcas líderes do mercado, vendidas em 9 países, inclusive aqui no Brasil. E o que aconteceu foi o seguinte, nesse estudo, com um microscópio infravermelho, os pesquisadores identificaram partículas de microplástico invisíveis a olho nu em 93% das amostras. As quantidades variaram de 10 partículas por litro, em algumas garrafas, até 350 partículas por litro em outras. Invisível é mais perigoso por não termos essa consciência dele, doutora? Provavelmente, né? Porque a gente não enxerga, a gente tende a ignorar, né? É uma questão até do lixo, é isso, né? Você põe o lixo na sua calçada, o lixeiro passa e o problema deixa de existir para você, né? E a questão, acho que, dos resíduos, e agora ainda tem um resíduo invisível, né? As pessoas acho que não param para pensar e não param para refletir que mesmo que você não está vendo, existe, né? Tem muita coisa que a gente não vê que está existindo. E eu queria só pontuar que a gente tende a culpar o consumidor, culpar não, mas jogar muita carga em cima do consumidor, mas, na verdade, muitas vezes o consumidor não tem opções e a indústria do plástico continua colocando no mercado soluções que não são sustentáveis. Então, muita coisa que a gente gostaria de ter outra opção não existe e muitos dos plásticos que a indústria coloca no mercado não tem nem cadeia de reciclabilidade no Brasil ou no mundo. A gente sabe que a reciclabilidade do plástico ela é ínfima, né? Mesmo no mundo é 9%, né? E no Brasil não chega a 1%. Então, o consumidor tem que fazer sua parte, mas a indústria também tem que fazer sua parte. O consumidor ele precisa de alternativas, quando a gente fala, o consumidor precisa de informação também, porque muitos dos produtos que são colocados, às vezes, quando a gente vê mesmo nos rótulos, tem algumas informações ali que ficam meio subjetivas, ou o consumidor não consegue entender muito o que está ali,
ou às vezes informações que nem estão ali, mas que na verdade deveriam estar, né? Para o consumidor ter essa clareza na hora dele escolher um produto ou um serviço, ele ter ali formas de comparar e entender o que está por trás. Ele acha, como a gente falou, que está consumindo às vezes um produto sustentável, mas essa questão do microplástico, o fato dele ser praticamente invisível é bastante complicado, porque isso acaba afastando um pouco do cotidiano do consumidor, né? A gente vê muito isso quando a gente vê problemas, muitas vezes o consumidor vê nos noticiários problemas globais, mas muitas vezes são problemas que estão acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, ele até compreende, mas não é muito da proximidade. Já quando ele tem um problema ali, por exemplo, no bairro, ele consegue associar muito mais e se comover muito mais com aquilo. Então, quando a gente traz aí um problema que é praticamente invisível, é mais difícil ainda também da gente trazer essa consciência maior para o consumidor. Claro, vocês colocaram um ponto importante aqui, que não adianta colocar toda a culpa no consumidor. Tem a indústria, que é gigante, que é muito forte. Mas, no caso do consumidor, que dicas dá nesse sentido? O Bruno chamou a atenção para a questão das embalagens, né? Tem o livre de BPA, não é? Do plástico que a gente tem ouvido. Essa é uma coisa importante. Que outras dicas nesse sentido, doutora, para o consumidor? O que ele pode evitar, que está ali dentro da casa dele? Então, acho que a primeira coisa é evitar plástico de uso único, né? Tentar fazer a sua vida livre desses produtos que você usa, consome em 30 segundos e ficam 500 anos para se degradar. Então, evitar consumir água em garrafinha, produtos... A comida ultraprocessada, ela é cheia de plástico, né? São duas indústrias que andam muito junto. Então, quanto mais comida in natura você consumir na sua casa, menos plástico você está gerando. São dois ganhos. Você está ganhando para a sua saúde e você está ganhando para o planeta, né? Duplamente para a saúde e para o planeta também. Lembrar que o fim do plástico é CO2, contribuindo para as emissões de gás de efeito estufa. Lembrar que o plástico nada mais é do que petróleo, né? Então, ele chega nessa cadeia, o final dele é virar CO2 de qualquer maneira. Então, o meu conselho, assim, o que puder evitar de consumir plástico e, dentro dos plásticos que você for consumir, tentar comprar aqueles que que estejam na cadeia de reciclabilidade, por mais limitada que ela seja, que a gente sabe que é. Por exemplo, existem muitos plásticos, vou citar o exemplo daqueles laminados dos biscoitos, dos salgadinhos, que não tem cadeia de reciclabilidade. Vai para aterro sanitário. O isopor é outro. Uhum. Isopor é um plástico que, por ser muito leve, no Brasil a cadeia de reciclabilidade depende muito do catador, né? Graças a eles nós temos reciclabilidade. E ele, como ele é muito leve, ocupa muito volume, e não é toda recicladora que compra esse tipo de plástico, ele acaba se acumulando e indo para o aterro. Muitas vezes a gente vê as pessoas associando a reciclagem como a principal solução, digamos assim. É muito importante a gente olhar um pouquinho antes nessa questão, né? A gente, como a professora falou, a gente evitar é o primeiro passo, né? Evitar ali esses de uso único, o que a gente consegue ali tirar do nosso dia a dia. O que a gente não consegue, então, a gente tentar reduzir aquilo, ou olhar para as opções também, como a professora comentou, de plástico, às vezes, mais duráveis, a gente ainda não tem muitas alternativas, então, tirando ali as de uso único por opções que sejam mais duráveis, a gente diminuir ali o que a gente gera no nosso dia a dia, acho que é o principal ponto, até porque quando as pessoas geram resíduos, elas conseguem ter uma noção maior ali e é aquilo. Por mais que a reciclagem ela tenha ali um papel, a gente tem ainda uma cadeia de reciclagem muito limitada, então não dá para a gente deixar simplesmente, vamos mandar para a reciclagem que está resolvido. Está muito longe de ser a solução. Está muito longe de ser a solução. Então, o ideal é que a gente comece a olhar um passo um pouco antes, né? A gente evitar, a gente reduzir no nosso dia a dia. E também, quando a gente fala de microplástico, a gente também ficar de olho principalmente naqueles produtos que tem já o microplástico, né? Quando a gente fala assim, como a professora comentou, aqueles que dão, às vezes, brilho, que tem alguma flexibilidade, ou algum ponto quando a gente vê muitas vezes em cosmético, ou algumas coisas para esfoliação, assim, esses produtos que já vêm, de fato, com esse microplástico, também os consumidores devem se atentar um pouco mais, começar a olhar um pouco mais para isso, para a gente também evitar já esse contato direto. No caso, você chamou a atenção para o esfoliante, aquele creme esfoliante, então, olha, isso tem... Sim, microplástico em sua composição. Boa parte desses produtos, eles são já feitos com aquele microplástico que a gente chama de primário, né? Ou seja, que ele já foi produzido dessa forma para ter essas funções que o plástico tem, como, por exemplo, a esfoliação. A gente vê ali, por exemplo, as bolinhas dentro de
um sabonete, né, ou de alguma coisa assim. Então, muitas vezes a gente nem sabe o que é aquilo, acha que está tudo certo, mas por isso que falta muita informação ali para o consumidor, para ele de fato entender o que ele está consumindo, o que ele está usando no dia a dia. Quanta coisa que a gente nem faz ideia, não é? Vamos fazer uma pausinha e a gente já volta. Voltamos a conversar sobre o perigo dos microplásticos com a médica Thaís Mauad, professora associada do Departamento de Patologia da USP, e com o engenheiro ambiental Bruno Yamanaka, especialista de conteúdos e metodologias do Instituto Acatu. Reciclar, reutilizar, reaproveitar, reduzir. São todas alternativas para descarte do plástico. Mas o que o brasileiro faz com lixo? Vamos ouvir a opinião das ruas. Sou a favor. Ah, não sei. Depende. Sou contra. Opinião. Eu faço a separação do meu lixo, certo? Do lixo orgânico, do lixo reciclável. Eu acho importante, mas não tenho esse hábito. Tem o tal do reciclável, né? Que pode ser aproveitado. Eu adotei essa prática há 18 anos atrás. Eu tenho 2 teixeiras. Procuro sempre estar dando um novo destino ao plástico. Protege os peixinhos do mar e protege a nossa saúde mesmo. Sempre acostumo aos meus filhos sempre separar o lixo, até mesmo para quem usa isso como meio de ganhar um extra, né? Está acabando tudo, a gente tem que preservar o pouco que ainda resta. É muito bom, né, perceber que as pessoas, né, que é uma luta constante para chegar a essa consciência e que já está acontecendo. Embora não seja a única solução, é muito importante ter a consciência da reciclagem, não é? Com certeza. A gente vê que, por mais que tenham outras alternativas, a gente tem algumas soluções, é importante a gente ver as pessoas cada vez mais criando essa consciência e tendo uma visão um pouco maior, né, do que aquilo. Por mais que, independente do motivo, como nós vimos ali, muitas vezes as pessoas se comovem com, por exemplo, citaram os peixinhos, né? Tem a história do canudo e da tartaruga também. Por mais que muitas vezes seja muito mais do que aquilo, do que só o canudo, são formas que as pessoas começam a se inteirar um pouco mais daquilo, se engajar um pouco mais naquele sentido, independente de começar ali só pelo canudo ou não. É importante que as pessoas comecem a criar realmente essa consciência e começar a olhar também não só para elas, mas para as futuras gerações também, né? Como comentaram ali que está acabando, é realmente isso. Muitas vezes a gente não vai sentir tantos impactos de algumas coisas, mas as próximas gerações com certeza vão sentir mais. Então, começar a criar essa consciência o quanto antes é fundamental para a gente ter aí um futuro mais promissor. As novas gerações que cobram até dos pais que não tiveram essa cultura, não é? Sim, a educação é fundamental. É muito comum a gente ver, como a gente chama, de baixo para cima, né? As crianças chegando em casa e cobrando dos pais, falando, pai, mãe, por que vocês não separam lixo? Na escola a gente separa, por que vocês não fazem isso? As crianças puxando a orelha dos pais é um cenário comum e a gente até vê isso como bastante promissor. A educação ambiental realmente é algo que a gente precisa cada vez mais ter investimento e apoiar isso cada vez mais, porque realmente é uma das soluções mais promissoras que a gente tem aí para essa questão, não só dos resíduos plásticos, mas também do planeta como um todo. Agora, doutora Thaís, a cultura do descartável também contribui com esse excesso de produção de plástico, né? Mostramos aí mergulhados no microplástico, porque antes as coisas eram feitas para durar. E hoje não duram nada. Né? Então, assim, a cultura do rápido, a cultura, né, de você consumir e jogar fora, a cultura de você não ter que lavar louça. Né? Muita gente, até onde eu trabalho, as pessoas falam, ai, professora, mas não tem quem lave um copo, não tem quem lave o copo, então a gente põe plástico descartável. Mas eu acho essa coisa de você dizer, nossa, a gente está numa sociedade que não consegue mais lavar seu próprio copo. Acho que a gente tem que repensar os nossos hábitos e onde a gente colocou as nossas prioridades. Falando em crianças, as crianças são a população mais vulnerável para isso, né? As crianças que estão em fase de desenvolvimento, os bebês e as crianças que estão crescendo, são janelas críticas para os tóxicos. Então, qualquer menor, um tóxico é onde aquela célula está se desenvolvendo, onde uma substância tóxica tem chance de agir e causar lesões que sejam, vamos dizer, permanentes, né, na vida adulta. Então, quem pensa nos seus filhos ou quem pensa nos seus netos
né, tem que pensar nisso, de tentar diminuir um pouco esse uso abusivo dessa substância tóxica que a nossa sociedade se acostumou e meio se viciou, né, a usar pela tal chamada comodidade, né, que tal comodidade está destruindo o planeta. Sim. Agora, eu queria ouvir vocês também sobre outro ponto, que é a logística reversa, né? Quando a gente ouve muitos produtos aí que não funcionam mais, e a indústria deveria ser responsável por dar uma destinação correta. Em que pé estamos nesse sentido, Bruno? Na verdade, a gente ainda tem um longo caminho a percorrer, né? Como a gente comentou aqui, se a reciclagem, que é algo que a gente já conhece aí há anos, ainda a gente recicla muito pouco, ainda precisa ter uma infraestrutura muito maior, a gente está muito aquém, né, do cenário que a gente gostaria de estar. A logística reversa também, a gente tem cada vez mais produtos, a gente tem produtos cada vez mais diferentes, cada vez novas versões e etc. E isso é um ponto que a gente precisa também caminhar mais rápido, porque o consumidor muitas vezes ele até quer descartar aquilo de uma forma adequada, ele quer ter a opção de, às vezes, não precisa nem ter algum benefício financeiro de alguma coisa, simplesmente descartar da forma correta, e quando ele chega no fabricante ali, ou às vezes na loja, a resposta é que não tem muito alternativa, que o consumidor tem que descartar como ele achar que tem que descartar, quando a gente sabe que, na verdade, essa responsabilidade deveria vir de quem produziu aquilo, né? Se eles estão utilizaram as matérias-primas e produziram aquilo, nada mais justo do que eles também recolherem e darem o destino correto, até para fornecer para o consumidor uma alternativa e não deixar só na responsabilidade do consumidor de descartar, até porque a gente está tratando aí de produtos que são pequenos, como a gente fala ali, um celular, até uma geladeira, por exemplo. Então, é complicado só para o consumidor ter essa responsabilidade de destinar aquilo corretamente. Olha, sobre esses e outros impactos negativos do microplástico, nós conversamos também com a gerente de conservação do WWF Brasil, Ana Carolina Lobo. Eles estão presentes em ecossistemas marinhos, terrestres, poluem o solo, a água, que são fundamentais para a manutenção da vida na Terra, para a produção do nosso alimento. Isso quando eles não entram na cadeia alimentar do próprio ser humano que consome frutos do mar. Eles têm uma distribuição global generalizada, foram encontrados em áreas remotas como o gelo do Ártico, o topo do Monte Everest, a Fossa das Marianas, que tem 11 quilômetros de profundidade. E agora, mais recentemente, cientistas japoneses encontraram microplástico até nas nuvens, formando chuvas plásticas, liberando mais gases de efeito estufa, porque com a incidência dos raios ultravioleta, eles acabam se degradando mais rápido e contribuindo dessa forma para as mudanças climáticas. Agradeço a participação da Ana Carolina e chama a atenção pegar esse gancho das mudanças climáticas que afetam a nossa saúde, não é, doutora? Estima-se que as indústrias, por conta de a gente estar cada vez mais usando energias renováveis, estão migrando para produzir plástico, né? O que faz a produção de que provavelmente estima-se, né, que essa produção de plástico ainda vai aumentar e as indústrias estão indo por esse caminho. Lembrar que o plástico tem a sua reciclabilidade diminuída, limitada, e que no fim ele vai cair e vai virar CO2. De alguma maneira, isso vai virar CO2. Então, é mais um motivo para a gente evitar esse produto, né, para não contribuir com as mudanças climáticas, a piora das mudanças climáticas. Sim. Chegando ao final, então, último recado. O que faltou chamar a atenção aqui, Bruno? É importante a gente sempre trazer a questão da responsabilidade dos atores da sociedade, né? A gente muitas vezes puxa para o consumidor, né? O consumidor, claro, ele tem o papel dele, é importante ele se atentar ao que ele consome, quanto ele está consumindo daquilo, como que ele utiliza aquilo e também o que ele vai fazer com aquilo no final da vida útil, como que ele vai descartar aquilo. Mas também lembrar que as empresas também têm responsabilidade, os governos, né? Então, os consumidores eles podem e devem demandar das empresas também informações, transparência ali naquilo que eles estão, os produtos e serviços estão sendo oferecidos para eles. Então, as empresas têm um papel importante a cumprir, também os governos, muitas vezes com legislações, com regulamentações. Os governos, lembrando que ainda existem lixões, né, no Brasil, acho que vale chamar a atenção, não é, Bruno? Exatamente. Que tem até 2024 para desaparecer. O primeiro prazo acabou em 2014 e ainda existe. E ainda existe. A gente tem, às vezes, um número, mas muitas vezes é muito mais do que aquilo, né? Quando a gente fala de lixões clandestinos, aqueles
mais escondidos e tudo mais, é uma questão que a gente já deveria ter abolido há muito tempo e a gente ainda continua aí renovando essa data, fazendo como se fosse algo que tudo bem a gente ajustar, mas na verdade a gente precisa pôr um fim nisso quanto antes, né? Então, os governos têm um papel muito importante nisso. E até lembrando, quando a gente fala da questão, né, do jogar fora, jogar o lixo fora, a gente sempre fala, na verdade, fora é o planeta, né? Não existe esse fora. Então, que isso sempre vem ali na mente, não só do consumidor, mas também das empresas. E pela aula que vocês deram aqui para a gente hoje, o jogar fora está sendo jogar para dentro da gente, né? É bem Exatamente. isso, né? Exatamente. Professora, palavrinha final. Eu faço minhas palavras do Bruno porque eu acho que a gente, como consumidor, tem sim nosso papel, mas as grandes indústrias são as grandes poluidoras, né? E essas empresas têm que, sim, nos dar a alternativa de fazer produtos que sejam ecologicamente responsáveis, que sejam compostáveis, que sejam biodegradáveis, porque são elas que têm o poder econômico e elas que têm a maior chance de conseguir mudar essa realidade. Obrigada, doutora Thaís, Bruno, por terem vindo aqui hoje fazer esse alerta tão importante para a gente. Até uma próxima oportunidade. A Opinião fica por aqui. Acompanhe nosso podcast, nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima.